Me responde com sinceridade. Você realmente acredita que sua vida espiritual vai mudar sem mudar seus hábitos? John Wesley não mudou a Inglaterra por acaso. Ele viveu uma disciplina tão simples, mas ao mesmo tempo radical, que moldou seu caráter, sua fé e seu impacto no mundo. John Wesley teve hábitos incríveis, ignorado pela maioria dos cristãos hoje. Tem um desafio que pode ser o início da transformação da sua vida espiritual. Durante os próximos 7 dias, eu decidi viver exatamente como Wesley vivia, seguindo a regra espiritual que sustentou seu avivamento pessoal. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar o detalhamento de cada dia e como você pode fazer esse desafio na sua própria rotina, começando hoje. Mas antes de mergulharmos nos 7 dias, você precisa entender um contexto breve sobre John Wesley. Wesley nasceu em 1703, na Inglaterra. Viveu 87 anos, fundou o movimento metodista, que hoje tem milhares de seguidores no mundo. O sistema de Wesley tinha um método, por isso o nome metodismo. Um sistema diário de práticas espirituais tão poderoso que transformava pessoas comuns em gigantes da fé. Você quer saber, será que esse sistema ainda funciona hoje, na era das redes sociais, da ansiedade, da dispersão mental? Então vamos para o desafio. 1 semana, 7 dias vivendo como Wesley. Dia 1, o despertar brutal. Dia 1, segunda-feira, 4 da manhã. O despertador toca, está escuro, frio. Meu corpo implora por mais 5 minutos, mas Wesley não tinha mais 5 minutos, ele simplesmente levantava. Então, eu levanto. A primeira prática de Wesley era a oração privada, mas não aquela oração rápida de 30 segundos. Wesley passava de 1 a 2 horas em oração todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa. Então, aqui estou eu. 4 e 5 da manhã, de joelhos, no escuro, sem celular, sem distrações, apenas eu e Deus. Nos primeiros 15 minutos, minha mente é um tumulto, listas de tarefas, preocupações, pensamentos aleatórios, mas Wesley tinha um método para isso também. Ele estruturava sua oração em partes. Primeiro, adoração pura. Começar reconhecendo quem Deus é, não o que eu preciso. Foram 20 minutos apenas exaltando a Deus. Sabe o que aconteceu? Minhas preocupações começaram a parecer pequenas, meus problemas gerenciáveis, minha ansiedade desnecessária. Segundo, confissão radical. Wesley acreditava que o pecado não confessado é como veneno acumulado na alma. Então ele fazia um exame de consciência profundo todas as manhãs. Eu fiz o mesmo, e foi brutal. Orgulho, egoísmo, impaciência, julgamento, tudo saiu. Terceiro, intercessão pelos outros. Wesley tinha listas de pessoas pelas quais orava, não de forma genérica, mas específica, nome por nome, situação por situação. Ele orava por pelo menos 30 pessoas todas as manhãs. Quando terminei, já eram 6 horas da manhã. 2 horas haviam passado e algo estranho aconteceu. Eu me sentia inteiro, focado, pronto. Depois da oração, Wesley tinha o hábito da leitura bíblica sistemática. Ele não lia apenas versículos aleatórios. Ele tinha um plano que cobria toda a Bíblia de forma organizada, lendo em média 5 capítulos por dia. Das 6 horas às 7 horas, eu li, sem pressa, sem obrigação de cumprir meta, apenas absorvendo. Wesley dizia, conheço apenas um livro, a Bíblia, e ele realmente conhecia. Às 7 horas começou outra prática, o jejum de Wesley. Ele jejuava toda segunda e quinta-feira até às 15 horas. Nada de comida, apenas água. E ele fazia isso há décadas. Eu estava com fome, mas prossegui. Wesley usava as manhãs para visitar os pobres e doentes. Então eu saí. Fui a um abrigo local. Conversei com pessoas em situação de rua, ouvi histórias, orei com eles, chorei com eles. Wesley dizia, não há santidade sem santidade social. Ele acreditava que a fé verdadeira sempre resulta em amor prático pelos necessitados. Às 13 horas, retornei, ainda em jejum. Estudei mais. Wesley passava horas estudando teologia, idiomas, filosofia. Ele era um intelectual voraz.
Então eu li um de seus sermões clássicos, O Quase Cristão, e aquilo me destroçou. Às 21 horas, Wesley dormia, então eu dormi. O que aprendi no dia 1? Primeiro, nossa geração perdeu a capacidade de silêncio prolongado com Deus. Oração de 5 minutos não muda nada. 2 horas muda tudo. Segundo, jejum não é sobre comida, é sobre dependência. Quando você remove o que seu corpo pede, sua alma começa a pedir o que realmente importa. Terceiro, fé sem ação é teologia morta. Wesley nunca separou oração de serviço aos pobres. Nunca. E isso me confrontou profundamente. Fui dormir exausto, mas transformado. E isso foi apenas o primeiro dia. Dia 2. A comunhão que transforma. Dia 2. Terça-feira, 4 da manhã novamente. Hoje eu entenderia uma das práticas mais revolucionárias de Wesley: as reuniões de classe. Wesley não acreditava em cristianismo solitário. Ele dizia: não existe cristianismo social. Ser cristão é ser social. E ele criou um sistema de pequenos grupos que mudou milhões de vidas. As reuniões de classe aconteciam semanalmente. Eram grupos de 10 a 12 pessoas e tinham regras claras. 1. Todos tinham que responder a mesma pergunta: como vai sua alma? Não como você está ou tudo bem, mas como está sua alma? Seu relacionamento com Deus, suas batalhas espirituais, suas vitórias, suas derrotas. 2. Ninguém podia mentir ou ser superficial. Confissão mútua era obrigatória. Pecados eram confessados abertamente. Lutas eram compartilhadas sem máscaras. 3. Todos oravam uns pelos outros e cobravam resultados. Na próxima reunião, você tinha que relatar: consegui vencer aquela tentação? Melhorou aquele relacionamento? Cresceu naquela área? Eu participei de uma adaptação moderna dessa reunião hoje, e foi brutal. Porque a igreja moderna não faz isso mais. Nós nos reunimos para cantar, ouvir sermão e ir embora. Ninguém realmente conhece ninguém. Ninguém confronta ninguém. Ninguém acompanha ninguém. Wesley dizia: não há homem que viva para si mesmo. Nenhum homem morre para si mesmo. Ele acreditava que crescimento espiritual genuíno só acontece em comunidade autêntica. E sabe o que aconteceu nessa reunião? Eu confessei coisas que nunca havia confessado para ninguém. E fui confrontado, amado, apoiado e cobrado. Depois da reunião, estudei outro aspecto radical de Wesley: seu uso do dinheiro. Wesley tinha 3 regras simples. 1. Ganhe tudo o que puder. Trabalhe com excelência. Use seus talentos. Não seja preguiçoso. Wesley era incrivelmente produtivo e não via problema em prosperar financeiramente. 2. Economize tudo o que puder. Viva de forma simples, sem luxos desnecessários, sem ostentação, sem consumismo. Wesley vivia com 28 libras por ano, mesmo quando ganhava muito mais. 3. Doe tudo o que puder. Tudo que sobra após suprir suas necessidades básicas deve ser doado. Wesley doava até 98% de sua renda. Ele morreu pobre porque deu tudo. E aqui está o que me impactou. Wesley não esperava sobrar. Ele planejava doar. Ele orçamentava a generosidade. Ele via dinheiro como responsabilidade, não posse. Eu calculei quanto ganhei no último ano. Depois calculei quanto doei. A diferença foi constrangedora. Enquanto Wesley doava quase tudo, eu doava migalhas. Então tomei uma decisão. Aumentei meus compromissos financeiros com obras missionárias e ministérios que cuidam de pobres. Não como impulso, mas como disciplina, como Wesley fazia. Pregação e evangelismo. À tarde, fui às ruas. Wesley pregava ao ar livre, nas praças, nos mercados, nas minas de carvão. Ele ia até as pessoas que nunca entrariam em uma igreja. Então eu fui. Levei minha Bíblia, meu coração acelerado, minha insegurança gritando não faça isso. E comecei a conversar com pessoas, sobre Jesus, sobre esperança, sobre transformação. Alguns me ignoraram, outros me ouviram, alguns riram,
e um homem chorou e aceitou oração. Wesley dizia: "O mundo é minha paróquia." Ele não ficava esperando pessoas virem até ele, ele ia até elas. E eu percebi: a igreja moderna está confortável demais. Nós esperamos que as pessoas venham aos nossos cultos, nossos eventos, nossos templos. Mas Jesus ia até as pessoas. Wesley ia até as pessoas. E nós ficamos esperando. O que aprendi no dia 2? Primeiro, você nunca crescerá espiritualmente sem comunidade autêntica. Não grupos superficiais, mas pessoas que conhecem suas lutas e te cobram por transformação. Segundo, sua relação com o dinheiro revela a sua verdadeira teologia. Se você diz que confia em Deus, mas não consegue doar generosamente, você está mentindo. Terceiro, evangelismo não é evento, é estilo de vida. Wesley evangelizava todos os dias, nas ruas, em conversas, em relacionamentos, e mudou uma nação. Dia 2 terminou com meu coração maior e minha carteira mais leve. Dia 3. Quando tudo quebra. Quarta-feira, 4 da manhã. Hoje foi o dia em que algo quebrou dentro de mim. Wesley tinha uma prática que ele chamava de exame noturno. Todas as noites, antes de dormir, ele revisava o dia inteiro, cada conversa, cada pensamento, cada ação, e perguntava: amei a Deus com todo o meu coração hoje? Amei meu próximo como a mim mesmo? Pequei em pensamento, palavra ou ação? Onde falhei? Onde cresci? E então escrevia. Wesley mantinha diários detalhados de sua vida espiritual por décadas. Ontem à noite, fiz meu primeiro exame noturno e foi devastador. Porque quando você realmente revisa seu dia com honestidade radical, você percebe o quanto falha, o quanto é egoísta, o quanto é orgulhoso. Escrevi 3 páginas e chorei, porque vi minha mediocridade espiritual de forma cristalina. Luto espiritual e arrependimento. Hoje de manhã, durante as 2 horas de oração, algo diferente aconteceu. Eu quebrei. Wesley falava sobre o luto pelo pecado. Não culpa neurótica, mas luto genuíno. Tristeza santa por ter ofendido a Deus, por ter vivido anos de forma morna, por ter desperdiçado tempo com futilidades enquanto o mundo perece. E pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade diante de Deus. Não lágrimas emocionais de um culto bonito, mas quebrantamento profundo. Wesley dizia: Deus faz muito pouco até que o homem faça nada. Ele acreditava que transformação real começa quando paramos de nos justificar e simplesmente caímos prostrados diante da santidade de Deus. Passei quase 1 hora chorando, confessando, renunciando, e algo mudou. Não consigo explicar exatamente, mas algo no meu peito mudou. Wesley não lia apenas a Bíblia, ele lia os clássicos cristãos, os místicos, os puritanos, os pais da igreja. Ele dizia: um homem de um livro é perigoso. Paradoxalmente, ele incentivava a leitura ampla justamente para fortalecer o fundamento bíblico. Hoje li A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, um dos livros favoritos de Wesley, e cada página foi uma flecha no meu coração. Que te importa quem é a favor ou contra ti? Importa que Deus esteja contigo. De que serve saber profundamente sobre a Trindade se você não tem humildade? O homem propõe, mas Deus dispõe. Não está no homem o seu caminho. Cada frase era um confronto, cada capítulo um espelho. E percebi, nossa geração lê autoajuda cristã. Wesley lia martírio e cruz. Nossa geração busca sucesso. Wesley buscava santidade. Nossa geração quer Deus como ferramenta. Wesley queria Deus como tudo. À tarde, algo que me marcou profundamente. Visitei uma prisão. Wesley visitava prisioneiros regularmente. Ele não apenas pregava para eles, ele os educava, consolava, discipulava. Ele via a imagem de Deus em cada criminoso. Hoje conversei com homens condenados. Ouvi suas histórias, suas dores, seus arrependimentos, e orei com eles. Um deles me disse: ninguém nunca veio aqui apenas para conversar comigo, apenas para me ouvir, sem julgar. E eu pensei:
Onde está a igreja? Por que não estamos aqui? Por que escolhemos conforto em vez de compaixão? Wesley dizia: não podemos servir a Deus sem servir aos pobres. E ele incluía prisioneiros nessa categoria: os esquecidos, os rejeitados, os invisíveis. O peso da santidade. À noite li um dos sermões mais famosos de Wesley, A Circuncisão do Coração, e foi como levar um soco espiritual. Wesley pregava santidade, não perfeccionismo, não legalismo, mas transformação genuína. Ele acreditava que Deus não nos salva apenas do inferno, mas do pecado, que a graça não apenas perdoa, mas transforma. E percebi como a igreja moderna diluiu isso. Nós pregamos graça barata, perdão sem transformação, salvação sem discipulado. Aceite Jesus e está tudo bem. Mas Wesley dizia: aceite Jesus e seja inteiramente transformado. A santidade de Wesley não era externa, era interna, do coração, dos motivos, das intenções. Ele dizia: Deus vê não apenas o que você faz, mas por que você faz. O que aprendi no dia 3? Primeiro, avaliação honesta é o caminho para a transformação real. Se você não examina sua vida diariamente, você não cresce, você apenas envelhece. Segundo, luto pelo pecado não é fraqueza, é maturidade. Quando você para de se justificar e começa a se humilhar, Deus começa a trabalhar. Terceiro, santidade não é opcional, é o objetivo. Não apenas ir para o céu, mas ser transformado à imagem de Cristo aqui e agora. Dia 3 terminou com o meu coração quebrado, mas quebrado de forma boa, quebrado para ser reconstruído. Dia 4. A Batalha Espiritual. Quinta-feira, 4 da manhã. Hoje é dia de jejum novamente, e algo que eu não esperava: guerra espiritual intensa. Wesley acreditava firmemente na realidade do mundo espiritual: demônios, batalhas invisíveis, opressão espiritual. Ele não era ingênuo, mas também não era paranoico. Ele simplesmente reconhecia que não lutamos contra carne e sangue. Durante a oração da manhã, senti uma oposição que não senti nos dias anteriores. Distração multiplicada, pensamentos blasfemos invadindo minha mente, sonolência extrema, vontade de desistir. Mas Wesley tinha estratégias para isso. Armas espirituais de Wesley. Primeira arma: oração de intercessão combativa. Wesley não apenas pedia, ele guerreava em oração. Ele se posicionava contra forças espirituais. Ele declarava vitória em Cristo. Ele reivindicava promessas bíblicas como armas. Então eu fiz o mesmo. Orei passagens inteiras de Efésios 6. Declarei salmos de vitória. Resisti ao diabo em nome de Jesus. E algo mudou na atmosfera espiritual ao meu redor. Segunda arma: jejum como arma, não como ritual. Wesley jejuava não para impressionar a Deus, mas para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Ele dizia: jejum sem oração é apenas dieta. Oração sem jejum é poderosa, mas jejum com oração é nuclear. E é verdade. Quando seu corpo está fraco, sua alma fica mais sensível a Deus. Quando você renuncia a conforto, você se posiciona para a guerra espiritual. Terceira arma: adoração como escudo. Wesley usava hinos como armas. Ele escrevia, junto com seu irmão Charles, hinos teologicamente profundos que afirmavam verdades sobre Deus enquanto derrotavam mentiras do inimigo. Então eu cantei, sozinho em casa, hinos antigos: sonda-me, usa-me, castelo forte é nosso Deus, e senti a opressão se dissipando. À tarde, algo fundamental na metodologia de Wesley: acompanhamento pessoal intensivo. Wesley não apenas pregava para multidões, ele discipulava pessoas individualmente. Ele escrevia cartas longas, específicas, confrontoras. Ele cobrava crescimento. Ele não aceitava mediocridade espiritual. Hoje li várias de suas cartas preservadas e percebi: Wesley não tinha medo de confrontar. Ele amava demais para ser suave com pecado. Ele pastoreava com verdade e graça.
Uma carta especialmente me impactou, para um jovem cristão que estava morno. Meu caro irmão, temo por sua alma. Você começa bem, mas não termina. Você promete, mas não cumpre. Você se emociona, mas não muda. Eu imploro, acorde antes que seja tarde demais. Deus não se satisfaz com intenções. Ele demanda obediência. Isso é discipulado real, não coaching motivacional, não terapia espiritual superficial, mas confronto amoroso. E me perguntei, quando foi a última vez que fui confrontado assim, ou que confrontei alguém assim? A igreja moderna perdeu isso. Wesley era metodista não apenas em práticas, mas em teologia. Ele tinha um sistema doutrinário claro. 1. Graça preveniente. Deus age primeiro, sempre. Ninguém vem a Ele sem que Ele primeiro o atraia. 2. Justificação pela fé. Somos salvos unicamente pela fé em Cristo, não por obras. 3. Novo nascimento. Salvação não é decisão mental, mas regeneração sobrenatural. 4. Santificação progressiva. Crescimento em santidade é processo que dura a vida toda. E 5. Perfeição cristã. Possibilidade de amar a Deus completamente nesta vida. Não perfeccionismo sem pecado, mas motivação pura. Passei a tarde estudando esses conceitos e percebi como muitas igrejas hoje não têm teologia sólida. Temos experiências, mas não fundamento, emoção, mas não doutrina. Wesley dizia, não há nada tão perigoso quanto ignorância santa. Ele acreditava que verdadeira espiritualidade inclui mente renovada. Cuidado com o corpo como templo. Algo surpreendente. Wesley cuidava do corpo com seriedade. Ele escreveu um livro chamado Medicina Primitiva, com conselhos de saúde. Ele acreditava que cristãos deveriam ser saudáveis para servir melhor a Deus. Wesley caminhava quilômetros diariamente, comia com moderação, evitava álcool em excesso, dormia cedo, acordava cedo. Como está o seu corpo? Muitos cristãos hoje tratam o corpo como inimigo ou como irrelevante, mas Wesley via o corpo como ferramenta para o reino. Você não pode servir eficazmente a Deus se está constantemente doente por negligência. Então, hoje, caminhei, comi de forma saudável, bebi água, descansai adequadamente dentro da rotina rigorosa. O que aprendi no dia 4? Primeiro, guerra espiritual é real, mas não pode ser nossa obsessão. Wesley reconhecia o inimigo, mas focava em Deus. Resistência, sim. Paranoia, não. Segundo, discipulado sem confronto é falso discipulado. Se você ama alguém, você fala a verdade, mesmo quando dói. Terceiro, seu corpo importa para Deus. Não é vaidade cuidar da saúde, é mordomia. Dia 4 foi batalha, mas terminou com vitória. Dia 5. O fogo que consome. Dia 5, sexta-feira, 4 da manhã. Hoje eu entendi por que o movimento de Wesley incendiou nações. Porque hoje eu experimentei o fogo do Espírito Santo. Wesley teve uma experiência em 24 de maio de 1738 que mudou tudo. Ele estava numa reunião na rua Aldersgate, em Londres, ouvindo a leitura do prefácio de Lutero sobre Romanos. E, de repente, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Ele escreveu, senti que confiava em Cristo, somente Cristo para a salvação, e uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Aquilo não foi apenas emoção, foi certeza da salvação, foi encontro pessoal com Deus, foi transformação que gerou movimento. E hoje, durante as 2 horas de oração, algo similar aconteceu comigo. Experiência pessoal com Deus. Eu estava orando, confessando, clamando, e de repente, uma presença tão real que me fez cair prostrado. Não foi euforia fabricada, não foi manipulação emocional. Foi Deus, simplesmente Deus. Chorei, adorei, silenciei. E ouvi, não com ouvidos físicos, mas no espírito, verdades que transformaram minha perspectiva.
Você tem me buscado com rituais, eu quero seu coração. Você tem me servido com esforço, eu quero intimidade. Você tem tentado me impressionar, eu já te amo completamente. E algo quebrou. As camadas de performance cristã, as máscaras religiosas, a espiritualidade mecânica, tudo caiu. E pela primeira vez em muito tempo, eu simplesmente amei a Deus. Não por obrigação, não por medo, não por interesse, mas porque Ele é digno, porque Ele é bom, porque Ele é tudo. Wesley chamava isso de amor puro a Deus, o objetivo final da vida cristã. Não apenas obedecer, mas amar. Amar completamente. Amar exclusivamente. À tarde, preguei. Não para uma multidão, mas para um pequeno grupo em uma igreja local que me convidou. E algo diferente aconteceu. Não fui eu falando. Era Cristo através de mim. As palavras fluíam. A verdade penetrava. Pessoas choravam. Pessoas respondiam. Pessoas eram transformadas. Wesley dizia: pregue incendiado e as pessoas virão assistir você queimar. Ele nunca pregava apenas com intelecto. Ele pregava com paixão, com convicção, com fogo. E percebi, a igreja moderna tem muitos comunicadores talentosos, mas poucos pregadores ungidos. Temos eloquência, mas pouco poder. Temos retórica, mas pouca transformação. Porque pregação real não vem de técnica. Vem de intimidade com Deus, vem de vidas que ardem, vem de corações que primeiro foram transformados. Comunhão com outros crentes fervorosos. À noite, participei de outra reunião de classe, mas desta vez algo diferente. Todos estavam quebrantados, todos estavam famintos, todos estavam dispostos a ir mais fundo. Compartilhamos lutas, confessamos pecados, oramos uns pelos outros com intensidade e experimentamos o que Wesley chamava de comunhão dos santos. Não apenas estar juntos, mas estar unidos em Cristo. Carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Wesley dizia: nada é mais perigoso que solidão. Satanás sempre ataca ovelhas isoladas. Ele acreditava que força espiritual é multiplicada em comunidade autêntica. E é verdade, sozinho sou fraco, mas com irmãos e irmãs genuínos ao meu lado, sou invencível. Leitura sobre avivamento. Depois da reunião, li relatos de avivamentos liderados por Wesley. Cidades inteiras transformadas, bêbados virando pregadores, ladrões virando missionários, prostitutas virando santas. Um relato especialmente me marcou. Em Cornwall, Wesley pregou para mineiros de carvão, homens brutais, violentos, alcoólatras. E quando ele pregou sobre o amor de Cristo, eles caíram de joelhos chorando, centenas deles, no meio da sujeira das minas, lágrimas lavando rostos cobertos de carvão. E aquilo não foi manipulação emocional. Foi poder de Deus, foi convicção do Espírito Santo, foi transformação real. E me perguntei, por que não vemos isso hoje? Onde está o poder? Onde está a transformação? Onde está o fogo? E a resposta veio clara. Perdemos o que Wesley tinha: intimidade profunda com Deus, santidade radical, oração desesperada, disposição para pagar o preço. Queremos resultado sem processo. Queremos colheita sem semeadura. Queremos avivamento sem arrependimento. Mas não funciona assim. O custo do fogo. Wesley pagou preços altíssimos. Foi rejeitado pela igreja tradicional, apedrejado em várias cidades, ridicularizado por anos, casou-se mal e sofreu em seu casamento. Trabalhou até os 88 anos incansavelmente. Mas ele dizia: dê-me 100 homens que não temem nada a não ser o pecado e não se preocupam com nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. E ele realmente abalou. O que aprendi no dia 5? Primeiro, experiência pessoal com Deus não é opcional, é essencial. Teologia sem encontro é ortodoxia morta. Segundo,
Pregação sem unção é apenas discurso. Técnica impressiona, unção transforma. Terceiro, avivamento começa com indivíduos desesperados por Deus, não com eventos, não com programas, mas com corações quebrantados e ardentes. Dia 5 foi fogo, fogo que purifica, fogo que transforma, fogo que consome tudo o que não é de Deus. Dia 6, o chamado irrecusável. Dia 6, sábado, 4 da manhã. Faltam apenas 48 horas para terminar essa jornada. E hoje algo dentro de mim mudou permanentemente. Hoje eu recebi um chamado irrecusável. Wesley não via ministério como carreira, via como missão, como destino, como responsabilidade sagrada diante de Deus e da humanidade. Ele escreveu: "Não posso fazer o bem a todos, mas posso fazer algo, e o que posso fazer, devo fazer, e o que devo fazer, pela graça de Deus, farei." Durante a oração da manhã, essa realidade me atingiu como um raio. Eu vou morrer. Você vai morrer. E quando estivermos diante de Deus, Ele não vai perguntar quanto sucesso tivemos. Ele vai perguntar o que fizemos com o que Ele nos deu. Talentos, tempo, recursos, oportunidades, tudo será avaliado. E percebi, estou desperdiçando minha vida com frivolidades enquanto pessoas perecem. Estou investindo em coisas que não importam, enquanto a eternidade está em jogo. Wesley redefiniu o sucesso. Para ele, sucesso não era riqueza, fama ou conforto. Era fidelidade, era obediência, era vidas transformadas. Ele escreveu: "Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, pelo máximo de tempo que puder." Isso é sucesso. E hoje, redefini meu próprio conceito de sucesso. Não mais promoções, não mais curtidas, não mais aplausos, mas quantas vidas toquei, quantas pessoas levei a Cristo, quanto do reino avancei. À tarde voltei às ruas, mas desta vez com urgência diferente, porque percebi, cada pessoa que vejo pode estar a um passo da eternidade. Cada conversa pode ser a última oportunidade de alguém ouvir sobre Jesus. Wesley pregava como se nunca mais fosse pregar, evangelizava como se cada dia fosse o último, vivia com urgência santa. E hoje conversei com 7 pessoas, compartilhei Jesus com 7 pessoas, orei com 3 e uma orou para receber Cristo. Uma, apenas uma, mas no céu, a festa por uma pessoa que se arrepende. Uma vida vale todo o universo. Mentoria da próxima geração. Wesley investiu pesadamente em jovens. Ele treinou centenas de pregadores leigos, enviou dezenas como missionários, escreveu materiais educacionais para crianças. Ele dizia: "A próxima geração será o que essa geração investir nela." Então hoje, passei tempo mentorando um jovem cristão, não apenas respondendo perguntas, mas investindo vida, compartilhando lutas, modelando fé, desafiando mediocridade. Porque o problema da igreja moderna não é falta de eventos para jovens, é falta de adultos maduros dispostos a investir vida em jovens. Wesley não tinha programas de juventude sofisticados. Ele tinha adultos que realmente se importavam e investiam tempo. Preparação para a morte. Algo que marca Wesley, ele vivia preparado para morrer. Não mórbido, não depressivo, mas realista. Ele sabia que a vida é vapor e que a qualquer momento pode terminar. Ele tinha uma lista que checava regularmente. Minha consciência está limpa diante de Deus? Perdoei todos que me ofenderam? Pedi perdão a todos que ofendi? Minhas finanças estão em ordem? Minha família sabe que a amo? Meu legado honrará a Deus? E eu fiz o mesmo hoje. Liguei para pessoas de quem estava distante, pedi perdão onde errei, perdoei onde fui ferido, arrumei minha vida financeira, escrevi cartas para minha família caso eu morra inesperadamente.
Porque, como Wesley dizia, o melhor preparativo para a morte é uma vida bem vivida. O que aprendi no dia 6? Primeiro, você foi chamado para algo maior que conforto. Deus não te salvou para você viver para si mesmo. Ele te salvou para você viver para Ele e para outros. Segundo, urgência não é ansiedade, é sabedoria. Pessoas estão morrendo. Você tem algo que elas precisam. Isso deve motivar, não paralisar. Terceiro, legado importa mais que conquistas imediatas. O que você deixa impacta mais que o que você vive. Invista em pessoas, elas duram para sempre. Dia 6 terminou com clareza total de propósito, e falta apenas um dia. Dia 7, domingo, 4 horas da manhã. Última vez acordando neste horário, última vez seguindo esse ritmo rigoroso, e algo inesperado. Não quero parar. Wesley viveu assim por 50 anos. 50 anos. E eu mal consegui 7 dias. Mas esses 7 dias me transformaram mais que os últimos 7 anos. Hoje é domingo, dia do Senhor. E para Wesley era o dia mais importante da semana. Não um dia de folga, um dia de adoração total. Adoração como estilo de vida. Wesley participava de múltiplos cultos todos os domingos. Às 5 horas, culto de oração. Às 8 horas, ceia do Senhor. Às 10 horas, culto principal. À tarde, pregação ao ar livre. À noite, reunião de classe. O domingo inteiro dedicado a Deus. E hoje fiz o mesmo. Participei da ceia com reverência profunda. Adorei com outros crentes. Preguei novamente. Desta vez em um culto ao ar livre em uma praça. Reuni-me com um pequeno grupo à noite. E percebi, adoração não é apenas cantar. É viver, é respirar Deus. É fazer de cada momento uma oferta a Ele. À tarde, fiz o que Wesley faria. Avaliei a semana inteira. O que mudou? Espiritualmente, minha oração não é mais formalidade, é encontro real. Minha leitura bíblica não é mais tarefa, é alimento. Meu relacionamento com Deus não é mais distante, é íntimo. Emocionalmente, estou mais inteiro, mais focado, menos ansioso, menos disperso. O silêncio prolongado com Deus curou feridas que eu nem sabia que tinha. Relacionamento. Estou mais presente, mais amoroso, mais paciente. A disciplina interna gerou frutos externos. Em propósito, tenho clareza total sobre por que existo. Não mais deriva, não mais indefinição. Sei o que fazer, sei como viver, sei para onde ir. Não posso viver exatamente como Wesley para sempre. Não no mundo moderno com responsabilidades diferentes, mas algumas práticas sim vou manter. 1. Oração diária de pelo menos 1 hora, não negociável. Talvez não às 4 da manhã, mas definitivamente antes de começar o dia. 2. Exame noturno. Toda noite revisarei o dia, confessarei, aprenderei, crescerei. 3. Comunidade autêntica. Participarei de grupo pequeno onde sou conhecido, confrontado e amado. 4. Generosidade radical. Darei não sobras, mas primícias, planejadamente, generosamente. 5. Evangelismo como estilo de vida. Conversarei sobre Jesus regularmente, naturalmente, intencionalmente. 6. Jejum regular. Pelo menos um dia por semana, como arma espiritual. 7. Leitura profunda. Não apenas autoajuda, mas clássicos cristãos, teologia sólida, verdade que transforma. No último culto da noite, algo aconteceu que resumiu toda a semana. O pregador, não sabia da minha jornada, citou Wesley. Não tenho medo que o povo chamado metodista deixe de existir, mas tenho medo que exista apenas como uma seita morta, tendo forma de piedade, mas negando seu poder. E aquilo me atingiu como profecia para a igreja de hoje. Temos forma, temos programas, temos teologia, temos estruturas. Mas onde está o poder? Onde está a transformação? Onde está o fogo? E a resposta é clara. Perdemos o que Wesley tinha. As disciplinas, a intimidade, o preço, a paixão. Queremos resultado sem processo, queremos o fruto sem a raiz, queremos o movimento sem o fundamento.
Mas não funciona assim. Nunca funcionou assim. O que aprendi no dia 7? Primeiro, a adoração verdadeira transforma tudo. Quando Deus é realmente o centro, tudo mais encontra seu lugar. Segundo, transformação sustentada requer disciplinas sustentadas. Você não muda com o evento, você muda com o processo diário. Terceiro, o que Wesley tinha está disponível para você. Não é mistério, é método. Método bíblico, método comprovado, método poderoso. Dia 7 terminou, mas a jornada não, porque agora isso é meu novo normal. Antes de terminarmos, preciso te dar alguns alertas importantes. Porque esse vídeo pode mudar sua vida, mas também pode ser apenas mais um conteúdo que você consome e esquece. Alerta 1. Inspiração sem ação é ilusão. Se você assistiu até aqui, está inspirado, mas inspiração dura 48 horas. Depois, você volta à rotina, a menos que decida agir. Não amanhã, hoje, agora. Defina uma prática que começará hoje. Alerta 2. Você não precisa copiar Wesley perfeitamente. Deus não está chamando você para ser Wesley, está chamando você para ser a melhor versão de você. Mas precisa das disciplinas que fizeram Wesley grande. Adapte ao seu contexto, mas não dilua. Alerta 3. Haverá resistência. Quando você começar a viver assim, o mundo vai te chamar de radical. A igreja morna vai te chamar de extremista. Até sua família pode não entender. Mas lembre-se, Jesus foi crucificado por obediência. Wesley foi apedrejado por fidelidade. O preço é real, mas vale tudo. Alerta 4. Você não conseguirá sozinho. Encontre pessoas que querem o mesmo. Forme um grupo de classe como Wesley fazia. Busque comunidade que te desafia, não que te conforta. Agora, algumas perguntas. O que você está disposto a sacrificar para viver como Wesley vivia? Conforto? Tempo? Dinheiro? Reputação? O que você fará hoje, agora mesmo, como primeiro passo dessa transformação? Não passe rápido por essas perguntas. Pause o vídeo se precisar. Responda com honestidade brutal, porque suas respostas determinarão seu destino. Chegamos ao fim. 7 dias vivendo como Wesley. Mas para você, talvez seja apenas o começo. Wesley disse: incendeie-se para Deus, e as pessoas virão assistir você queimar. Então minha pergunta final é: você está disposto a queimar? Não com fogo estranho, não com emocionalismo vazio, mas com o fogo do Espírito Santo que transforma tudo que toca? Se esse vídeo te edificou, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Vou continuar trazendo conteúdo profundo, transformador, que confronta e edifica. Comente abaixo uma prática que você começará hoje. Escrever cria compromisso, e eu vou ler, vou orar, vou torcer por você. A igreja não precisa de mais programas, precisa de mais pessoas quebrantadas. Não precisa de mais eventos, precisa de mais santos. Não precisa de mais ativismo, precisa de mais intimidade com Deus. E você pode ser uma dessas pessoas, não porque é especial, mas porque Deus usa pessoas disponíveis, pessoas humildes, pessoas famintas. Nos vemos no próximo vídeo, mas principalmente nos vemos no reino. Até lá, arda para Deus. Vá em paz, mas não vá em paz medíocre. Vá em paz que transforma o mundo.